Então, o tema da minha mensagem essa noite, o pastor já avisou, né, que o culto hoje excepcionalmente termina às 11 da noite, é isso? Já avisou, pessoal? Ok, amém, amém. Então fala para você, irmão, hoje é às 11, hein? Hoje até às 11. Quando o bispo vem, né, a gente aproveita. E o tema da minha mensagem é: que tipo de servo você é? Fala para a pessoa ao seu lado, que tipo de servo você é? Não sei, né? Não sei como é que eu vou responder. Você não sabe nem quais são os tipos, né? Enfim, quero dizer para vocês que são 4 tipos de servos, tá? 4 tipos de servo. E hoje o Espírito Santo vai te mostrar qual você tem sido e vai te dar a oportunidade de você tornar-se, se necessário for, um outro tipo, um tipo ainda melhor. Quero ouvir um amém. Glória a Deus. Então, abra comigo o texto da palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 12. Obrigado. Lucas, capítulo 12. Aqui tem as letras que ficam aí no telão, pastor. E vocês trabalham com várias traduções também? Ó, legal. Vou usar um pouquinho então hoje. Vamos lá. Lucas, capítulo 12, versículo 35. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater à porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Amados, quem está dizendo essa palavra é o próprio Senhor Jesus. Lucas apenas está descrevendo o que ele ouviu do Mestre. Se você tem aquela Bíblia que a letra é vermelha quando Jesus fala, está tudo vermelhinho aqui. Quem tem essa Bíblia aí que é toda vermelha aí, ó? Então você pode checar, está tudo vermelho agora, né? E olha só que interessante, ele fala assim, ó: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. O que quer dizer? Jesus está nos ensinando que nós devemos ser, esse é o primeiro tipo de servo, o tipo de servo que está vigilante. Aliás, essa é a parábola famosa, conhecida como a parábola do servo vigilante, né? Que nós estejamos sempre preparados, né, para qualquer circunstância, para qualquer situação. E quando ele fala, esteja cingido, né, o vosso corpo, quer dizer o quê? Cingido o corpo é vestido. Por quê? Porque o Senhor poderia chegar das festas, né, de madrugada. E você não, se você estiver dormindo, estiver de pijama, né, como é que você vai abrir a porta desse jeito? Como é que você vai receber o seu Senhor? Então você tinha que estar naquele dia em que você sabe que o teu Senhor tem tarefas, tem afazeres, então você tem que ficar preparado para ele, cingido. Cingido também fala de quê? De vestes, ou seja, você tampou sua nudez, fala de santidade, fala de consagração, né? Você não está exposto, né? Você não tem vergonha na sua vida, né? Então, cingido, fala comigo, preparado. E acesas as vossas candeias. O que é candeia? Candeia é a lamparina daquela época. Era um vasinho de barro, onde se colocava um pano torcido e ele era azeitado, né? Molhado no óleo, para que pudesse pegar fogo. Muito semelhante à parábola das virgens, né? Das virgens nécias, das virgens prudentes, quando elas traziam o azeite para que as lâmpadas não apagassem, né, até a vinda do noivo. Essa parábola é bem semelhante. Então você tem que estar também com a sua candeia, né, com a sua lamparina acesa. Por quê? Porque quando o Senhor voltar, se estiver escuro, você não vai saber, né, como é que você vai abrir a porta, você não está preparado. E o que fala essa candeia? Essa candeia fala o quê? De você ter luz na sua vida, de você estar, né, seguindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Quero ver um aleluia aí, ó. A candeia acesa, você tem que, né, ser um bom manejador da palavra de Deus, um obreiro aprovado. A luz fala do Espírito Santo na tua vida, candeia fala do óleo, né? O óleo representa a unção, ou seja, isso aqui é muito importante, tem muita revelação, tem muito conteúdo, tem muita mensagem subliminar aqui, nisso que o Senhor Jesus está nos ensinando.
Tem muito conteúdo. A Bíblia não pode ser lida assim apenas, né, passando os olhos. Não, você tem que meditar em cada versículo, cada palavra do mestre. Ali tem muita coisa, tem muita mensagem, né, tem muito conteúdo, muita revelação para a sua vida. Então, cingido esteja o vosso corpo, vestido, e aceso as vossas candeias. Esse é o estado em que o Espírito Santo, que o Senhor Jesus, que o nosso Deus quer que eu e você estejamos constantemente, tá? Em estado de vigia espiritual. Por quê? Sede vós semelhante a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Gente, não tem como escapar. Quando eu falo bater a porta, eu me lembro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, né? Vai preparar um banquete para você. Mas para você ouvir, você tem que estar cingido e tem que estar com a lâmpada acesa, né, irmão? Você tem que estar, opa, como é que você vai abrir a porta se você estiver dormindo? Se não estiver esperando por algo, não é? Então, muito importante isso, para que quando o Senhor venha bater a porta, você esteja apto para abrir. Bem-aventurado é aquele servo, esse primeiro tipo de servo, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se. Peraí. O servo já estava cingido. Quem é que vai se cingir agora? O Senhor que está voltando. Porque o Senhor está voltando com roupa de festa. Ele está voltando dos casamentos. Mas quando ele chegar, bater na porta para entrar, e ele vê que você está cingido, está com a lâmpada acesa, que você esteve ali de maneira vigilante, que você honrou a missão, o trabalho que ele te deu, ele vai simplesmente entrar, vai trocar de roupa, vai colocar uma outra roupa, vai se cingir, é isso que está dizendo aqui, ó. Dar-lhes lugar à mesa, você vai ficar na mesa do Senhor, você não vai ficar lá na cozinha, você vai ficar lá no pátio, não, você vai sentar à mesa de madrugada aí, ó. E aproximando-se, o servirá. O Senhor vai servir você. Você achou, poxa, eu fiquei aqui a madrugada toda, cara, esse patrão não é brincadeira não, hein? Exige que eu fique vigilante o tempo todo, sabe para quê? Para que ele possa te recompensar, para que ele possa te servir. Quando nós servimos a Deus, é a melhor maneira que Deus tem para que ele possa nos servir. Quero que você dê uma salva de palmas a isso. Toda vez que Deus te pede algo, é porque Deus quer te dar algo. É assim que funciona. É assim que funciona. É sempre um teste que ele precisa que você seja aprovado para poder te entregar mais conhecimento, para te dar mais uma patente no mundo espiritual, para te, né, fazer desenvolver, crescer. É igual um colégio, né? Você tem que estudar, ou seja, ser vigilante. Aí você faz a prova, tem que ter o teste. Aí tu faz a prova, passa, tem a nota, ótimo. Então agora vai ser garantido a você uma nova fase. Vai vir um novo conhecimento para você. Você está apto agora a receber esse novo conhecimento. Aí chega no final, todos os ciclos, opa, agora você tem um diploma, você tem um certificado. Agora você pode servir a sociedade e a sociedade vai te pagar por isso e você vai prosperar. Quero ouvir um glória a Deus. No mundo espiritual a mesma coisa. E a gente às vezes fica indignado, né, por estar tendo que servir. Mas Deus nos ensina esse princípio, é melhor dar do que receber. Aquela pessoa que só quer receber, está fora da escolha divina. Queira dar, tenha prazer em servir, tenha prazer em obedecer, em ser submisso, tenha prazer, né? E muitas vezes isso fica numa coisa muito metafísica, muito espiritual. Não, mas faça isso dentro da igreja. Por isso que Deus levanta a igreja, para dar oportunidade para você servir seus pastores, servir seus líderes de célula, servir o líder de equipe do ministério, servir as escalas de louvor, né, que muitas vezes você tem que chegar 2 horas antes do culto, depois sai meia hora depois ainda arrumando o som, né, enfim. Mas comece a servir, seja esse tipo de servo, porque quem serve é servido, e quem não serve, não serve. Entendeu a profundidade dessa palavra? Quem não serve, não serve. Não serve, não presta, não é útil para o Senhor. O Senhor quer pessoas úteis na obra.
que sirvam. E quando você estiver servindo a Deus, meu irmão, a Bíblia fala, né, que é impossível qualquer um que colocar a mão no arado e não olhar para trás, qualquer um que realmente servir a Deus, o seu serviço jamais será em vão. O céu nunca vai perder para a terra. Deus nunca vai perder para você. Deus nunca vai ficar te devendo. É impossível que você dê a Deus mais do que dele receberá. Impossível. Tudo que você der para Deus, você pode ter certeza que você vai receber no mínimo 100 vezes mais. Nesta vida e na vida eterna. Dá uma salva de palmas ao Rei. Aleluia! Vai dar lugar à mesa e aproximando-se o servirá. Olha que delícia. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Fala amém. Amado, isso aqui não é pegadinha. Isso aqui não é Deus querendo, né, te dar uma volta. Não, é Deus te ensinando o princípio da preparação, da constância, o princípio da vigilância. Quando ele fala, olha, você não sabe que hora o Senhor virá, se na segunda ou na terceira vigília. Provavelmente ele está se referindo à vigília dos judeus, porque tem a vigília dos romanos também. Os judeus dividiam as vigílias em 3 de 4 horas, e os romanos dividiam em 4 de 3 horas. A do judeu começava quando o sol se punha, geralmente de 18 horas para frente. Dali, as primeiras 4 horas, de 18 às 10 da noite, era a primeira vigília. De 10 da noite às 2 da manhã, segunda vigília, que seria a primeira aí desse texto. E a terceira e última vigília, de 2 da manhã às 6 da manhã, ou até o sol nascer. Então eram só as 3 vigílias do judeu. E o que Deus está enfatizando com esse princípio? Você não sabe quando ele vai voltar. Se você soubesse o futuro, se você soubesse o dia, a hora, né, se você soubesse todas as coisas que vão acontecer, isso iria provavelmente alejar você. Vou te dar um exemplo. Imagine se você soubesse aos 5 anos de idade com quem você fosse se casar. Todo mundo aqui aos 5 anos já soubesse com quem iria se casar. Muito provavelmente você ia querer conhecer o seu cônjuge desde criança, lá dos 6, 7 anos, já queria brincar, passar a adolescência inteira. Não ia namorar ninguém, não ia tocar em ninguém, né? Enfim, você ia ficar assim, meu Deus, só esperando, ia casar mais cedo do que você casou, porque você já sabe que você iria casar. E eu te pergunto, será que isso é bom? Quantas vezes eu já pensei nisso? Quantas vezes eu queria que Deus me revelasse com quem eu ia me casar? Principalmente que eu me converti com 19 anos. Quem converte com 19 anos, irmão, só pensa em casar, você pode crer, viu? E eu pensava o tempo todo. E aí imagina, se eu soubesse que eu iria me casar com a Priscila, provavelmente a vida e as experiências que eu tive não me preparariam para ela. Quantos estão entendendo? Eu tive que passar situações, conhecer pessoas, ter relacionamentos, né, que eu me decepcionei, mas que criou em mim experiência, criou em mim estrutura, me preparando para que Deus pudesse me dar o melhor. Se eu soubesse que era ela, eu teria burlado todo esse complexo sistema que Deus, através da sua soberania, programou para que eu crescesse e me desenvolvesse. E eu simplesmente, com certeza, quando eu me casasse com a Priscila, eu não seria uma pessoa tão preparada, né, e talvez a decepcionasse, enfim, não tivesse pronto. O casamento teria dificuldades muito maiores do que se eu tivesse passado por toda aquela experiência, todo o conhecimento que a vida me trouxe. Quantos estão entendendo? Ou seja, deixa as coisas do teu futuro para Deus. Se Ele quiser revelar, é porque é importante você saber. Se Ele não quiser revelar, não fique atrás de revelação, não fique atrás de profetada, simplesmente obedeça a palavra e sirva a Deus. Pode dar uma salva de palmas ao Rei. Deixa que Deus cuide do dia e da hora, deixa que Deus cuide da sua vida, do seu futuro.
Fica tranquilo, sossega teu coração, não é? Então isso é extremamente importante. Nós não saberemos, não é uma pegadinha. Poxa, por que caramba, seria tão mais fácil eu saber que dia que o ladrão vem, porque quando ele vier, simplesmente eu resolvo tudo. Não, é bem melhor você nunca saber, e melhor ainda nunca ser assaltado, amém, irmão? Mas você viver vigilante, preparado. Eu tenho um lema, né? É o lema do sobrevivencialista. Eu creio no melhor, eu espero sempre o melhor, mas me preparo para o pior. Você tem que estar preparado. Por isso que eu tenho seguro de carro, né? Seguro de carro, por quê? Porque eu não penso em bater o carro, eu não penso em ninguém roubar meu carro, mas se acontecer, eu estou preparado, não vou ter prejuízo financeiro, não é? Isso não vai afetar as minhas finanças. É disso que a Bíblia está falando. Você tem que estar preparado, vigilante. Ou seja, todos os dias tem que ser o dia que você está servindo a Deus, que você está fazendo a vontade de Deus. Deus não quer que você burle isso, para que você só sirva a Deus no dia que você souber que Ele vai voltar. Já pensou? Por quê? Porque senão a sua vida toda foi estragada. Porque Deus não quer que você se converta só para ser salvo. Deus quer que você converta para você ser transparente, próspero, saudável, abençoado, feliz, íntegro, porque a conversão faz parte de uma reestruturação de dentro para fora, do seu corpo, da sua alma, do seu espírito, da sua família, dos seus relacionamentos, tudo que envolve você. Então, se você não souber o que vai acontecer, mas se preparar, a preparação já é um milagre. A preparação é tudo que eu e você precisamos. Por isso que Deus fala e recomenda: eu quero que vocês estejam preparados. Não é para te dar uma pegadinha, não é para te assustar. É porque você, ao se preparar, você está crescendo, você é o maior beneficiado do processo de manter-se vigilante. Se tem crente aí, agora é hora daquela salva bem gostosa. Então é importante você saber disso. Muito importante você saber disso. Fica percebido, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E aqui falando da volta de Jesus, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam: bispo, como é que eu me preparo para a vida de Jesus? Pensando que Ele vai voltar todos os dias. Pronto, você vai ser constantemente vigilante. Isso não é neurose, isso não é obsessão, não. Porque servir a Deus é algo que te dá prazer, algo que te dá alegria, algo que te completa. Então viva todos os dias como se Ele fosse voltar no final de cada um deles. Essa é a essência da parábola do vigilante. Essa é a essência do primeiro tipo de servo, que é aquele que conheceu a vontade do Senhor e fez o que era bom. Olha o versículo 42 agora. 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Mordomo fiel e prudente. Fiel é aquele que faz o que tem que ser feito. Prudente é aquele que se mantém preparado, se antecipa, é precavido. É o mesmo tipo de servo que se cingiu o corpo e manteve a candeia acesa e esperou o Senhor. Quando bateu a porta, estava lá para abrir e foi servido pelo Senhor. É o mesmo tipo de servo. E aqui Jesus está falando pela segunda vez, enfatizando este primeiro tipo de servo. Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. De novo, você foi fiel, você foi prudente, então aquela tarefa que eu te dei, de você cuidar dos conservos, ou seja, daqueles servos meus, do Senhor, que eu coloquei sobre a sua liderança, que eu coloquei sobre a sua autoridade. Aqui estou falando dos líderes, estou falando do líder, do pastor, do bispo, aqueles que têm célula. Quantos são líderes de célula aqui que estão me ouvindo? Aí, isso é para você. Você que cuidou bem da sua célula, das suas ovelhinhas, você que sempre orou com elas, sempre se preocupou, sempre regimentou elas para todos os eventos. Sara
o Sara Conference vem aí. Quem é que está indo para o ginásio de Ibirapuera aí, ó? Tá vendo? Glória a Deus. Por quê? Porque você tem um líder que está te arregimentando. Você tem um líder fiel, um líder prudente. O líder que sabe que quanto mais conteúdo, quanto mais ele te expor a um evento como esse, melhor para você. Que você vai ser lavado pela palavra, você vai ter uma experiência de estar lá com milhares de outras pessoas que vão marcar você para sempre, né? Os shows, as palavras, as ministrações, a experiência, o ambiente, a atmosfera daquele lugar, sobrenatural. Então, você tem sido um servo, um mordomo bom e fiel. Mordomo porque o discípulo não é seu. A igreja não é sua. Essa igreja aqui, apesar de estar debaixo da minha coordenação, ela não me pertence. Apesar de estar debaixo da autoridade do pastor Flávio e da pastora Grazi, não pertence a eles. Ah, já sei, pertence ao bispo Rodovalho. Também não. Ah, entendi. Pertence a estar na nossa terra. Errou de novo. Pertence ao Senhor Jesus Cristo e ao Rei dos Reis. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. É tudo dele, nós somos só mordomos. O bispo Rodovalho nos ungiu para isso. Colocou debaixo da supervisão do bispo Hugo. E aí colocou debaixo da minha supervisão. Mas nós somos apenas mordomos, que temos que fazer de maneira fiel e prudente essa obra. Porque vocês são meus conservos. O que é conservos? É servos coiguais. Porque todos nós, eu e você, somos servos dele. E se eu cuidar bem de vocês, eu vou receber um galardão. Que é o que ele está dizendo aqui, ó. Verdadeiramente vos digo, versículo 44, que lhe confiará todos os seus bens. Então não vai ser agora só vocês. Eu vou receber um prêmio maravilhoso por eu ter sido fiel e prudente na minha caminhada com a igreja. Você, líder de célula, você tem um galardão especial. Deus vai te dar algo muito maior do que você tem esperado. Mas Ele olha a tua fidelidade no pouco. Lembra que aquele que é fiel no pouco, no muito será colocado? Então Deus está te vendo aí, ó. É igual Davi. Davi estava lá, cuidando das ovelhinhas do seu pai, enfrentando urso, enfrentando leão. Acho que eu vou derrubar isso aqui hoje ainda, hein? Está amarrado. E o tempo todo lá, fazendo aquele trabalho que, imagina, ninguém sabia o risco que ele estava correndo, mas ele estava enfrentando forças espirituais, estava enfrentando o mal, a resistência. Para quê? Para fazer a vontade do Pai, para ser fiel. Obrigado, pastor Flávio. Para ser fiel na missão que Deus, que o pai dele, né, Jessé, havia dado a ele. Ele fazia com honra, ele se arriscava a própria vida dele. Talvez alguns dos irmãos pudessem rir de Davi, menosprezar o sacrifício de Davi. Para que isso, Davi? Você vai perder a vida desse jeito, deixa a ovelha morrer, rapaz. Não, está debaixo da minha mão aqui, ó. Se Deus confiou, se meu pai confiou na minha mão, eu não vou levar prejuízo para ele. Eu vou cuidar. Olha onde é que Davi foi parar. Virou rei. Eu estou diante de reis, de rainhas aqui, que nem sabem ainda. É só você se manter fiel no propósito. Só você se manter fiel nessa carreira que ele te propôs aí. E você vai ver onde ele vai te levar. Amém? É isso aí, o versículo 44. Verdadeiramente vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. É o mesmo resultado do Senhor que vai servir à mesa o servo que cingiu-se e que está com a candeia acesa e que abriu a porta na hora que o Senhor chegou. Esses dois exemplos nesta parábola representam o primeiro tipo de servo, que é o servo que conheceu a vontade do seu Senhor e fez o que era bom. Para onde esse servo vai, gente? Fala comigo, para o céu. E vai tomar posse da bênção. Servo número 2, versículo 45. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e comer, a beber, a embriagar-se, virá o senhor daquele servo, em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Fala misericredo. Esse aqui foi para onde, gente? Para onde que esse aqui foi? Para o inferno de Chuá, né? Por quê? Porque esse aqui é o segundo tipo de servo
É o servo que conheceu a vontade do seu Senhor e fez o que era mal. Sangue de Jesus, heavy power. Aqui foi pesado. Imagina, ele tinha a mesma missão que aquele mordomo, só que ele pensou, não, olha só, por isso que o princípio, ele já quebrou o princípio, pensou que o Senhor ia demorar. Mas Deus não quer que você saiba a hora, não é porque Ele vai demorar, Ele vai chegar rápido. Deus quer que você fique preparado o tempo inteiro, Deus quer que você fique obediente, Deus quer que você ande na linha. E Ele, pelo fator tempo, disse, não, Ele não vai voltar agora, então deixa eu aprontar aqui, deixa eu deitar o cabelo. E Ele fez tudo aquilo que estava no coração maligno, né? Espancou os criados. Gente, era para Ele servir os criados, era para Ele administrar as necessidades dos criados do seu patrão, dar o alimento para eles, pagar o salário, dar as funções do dia, né, com dignidade, com respeito. Não, ele espancava. Começou a comer, beber, não prestava mais para o trabalho, se embriagou, ou seja, chutou o pau da barraca. Pegou aquele balde d'água lá e puf! Quero saber. Ele sabia da vontade do Senhor. O Senhor colocou lá o script para ele perfeitamente. Mas ele menosprezou a vontade do Senhor. Ele fez como Esaú, né? Menosprezou a primogenitura, desprezou o chamado dele, jogou tudo na lata de lixo, jogou fora, abriu mão de todas as promessas, abriu mão de todas as bênçãos, não quis pagar o preço. Fala, está amarrado, Senhor. Fala, eu vou pagar o preço. Fala, eu vou pagar o preço. Dá uma salva de palmas a ele. Esse aqui é aquela típica pessoa que você talvez conheça, porque não tem nenhuma delas aqui, glória a Deus, viu, pastores? Não tem ninguém aqui assim. Mas talvez você conheça, já ouviu falar, já viu, talvez essa pessoa nem está na igreja mais, mas, cara, ela conhecia tudo que ela tinha que fazer, mas fazia totalmente o contrário. E você sabe quando a pessoa começa a andar desse jeito, né? Você sente o cheiro, né? Você percebe, muda tudo, muda a linguagem, muda o comportamento, muda as músicas que ele ouve, muda as pessoas que ele anda, os livros que ele lê, as frases que ele fica falando. Você começa a perceber, esse cara aí está errado. Começa a falar mal da igreja, falar mal do pastor, falar mal da Bíblia, e começa a se justificar, e começa a se vitimizar. Esse cara começa a querer tirar você que estava no caminho, ele quer te levar para o outro. Esse é o cara que faz o que é mal. Esse cara vai, de chuar. Por quê? Porque a Bíblia aqui claramente demonstra que ele não se arrependeu, né? Por quê? Porque ela termina dizendo, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Ou seja, já deu destino para ele. Teve oportunidade e continuou sendo mal. Esse é o segundo tipo de servo. Aí você pergunta, bispo, isso aí é servo? Pois é, começou sendo. Teve o privilégio, teve a oportunidade de conhecer a palavra. Sabia o que ele devia fazer e não fez. Quero te dizer que esse é o pior de todos os 4 tipos. Nunca se torne esse tipo de servo. Aquele que conheceu a vontade do Senhor e fez o contrário. Esse é terrível. Olha só, versículo 47. Vamos para o terceiro tipo de servo. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Opa! Características desse terceiro tipo de servo. Ele conheceu ou não a vontade do Senhor? Conheceu. Ele fez a vontade do Senhor, sim ou não? Não fez. Ele fez o que era mal, sim ou não? Não, também não. A Bíblia não fala que ele fez o que era mal. A Bíblia fala que ele não fez o que era bom. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas ele não fez o que era bom. É o servo omisso. É o servo, aquele crente em cima do muro, conhece? Que lá em Apocalipse o Senhor Jesus vai vomitar da sua boca, se ele continuar em cima do muro. É aquele cara, é o crente oba-oba, né? O crente 3S, pastor Flávio. É salvo, sentado e satisfeito, entendeu?
ele não faz a obra. Ele prefere ficar de braço cruzado, ele só recebe, ele não dá. Ele é o crente mar morto, né? Ele não é o crente Rio Jordão, ele é o crente mar morto. Ele só recebe, ele não dá. Eu não sei se você sabe, lá no Mar Morto, não tem peixe, não tem nem alga, tudo é morto. Por quê? Porque ele recebe as águas do Rio Jordão e ele represa essas águas. Ele morre por isso, né? É aquele servo que sabe qual é a vontade de Deus, recebe desafios, ele vem no culto, sente a presença, ouve uma palavra, é desafiado, fala, não, agora eu vou. Vai nada. Ele vai ficar no mesmo lugar. Porque muitas vezes é preguiçoso, muitas vezes é porque não quer pagar o preço, não consegue vencer a inércia, é cômodo, né? Gosta de conforto, gosta de sombra e água fresca. Ele não faz a vontade de Deus. Está numa igreja tão maravilhosa, com tantas estratégias de crescimento, uma igreja que tem uma marca, né, para formar discípulos, para ganhar, consolidar, treinar, enviar. É uma igreja que ensina você a ser ativamente, né, um ganhador de almas. Quero ouvir um glória a Deus. Ensina você a evangelizar, trazer visitante, né, encher o saco das pessoas mesmo, porque o mal está enchendo o saco para destruir, tu vai encher o saco para trazer vida, e vida em abundância, né? Só que isso exige de você o quê? Vencer a inércia. Você vê um casal de pastores assim, te treinando, né, chamando para vigília, semana de oração. Receba as fotos de vocês da semana de oração, né? Às vezes é 6, 10, 12 pessoas, né? E eu falo, meu Deus, eu estou orando para que aumente o número de pessoas orando aqui de manhã. Por quê? Porque isso demonstra o quê? A quantidade de servos que conhecem a vontade e decidiram fazer a vontade. Tem gente, amado, que só quer a salvação. Deus não te chamou só para você ser salvo. Para de ser egoísta. Deus chamou você para ser salvo e para salvar os outros também. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, tu me amas? Pedro disse, eu amo o Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Ô Jesus, tá bom. Pedro, você me ama mesmo? Amo, Jesus, já te falei. Então apacenta as minhas ovelhas. Pedro não tinha entendido, então, que a maior prova de amor que você dá a Deus, não é cantar eu te amo, aqui durante o louvor da igreja. E pela terceira vez ele disse, você me ama, Pedro? De verdade? Pedro disse, eu amo, Senhor. Então, o que ele falou pela terceira vez? Apacenta as minhas ovelhas, ou seja, faz a vontade, não deixe de fazer a vontade. Não faça a sua vontade, Pedro, não volte a ser pescador. Se importe com as almas, se importe com o propósito pelo qual eu morri e ressuscitei. Eu te estou dando uma missão, Pedro. Eu sei que para você é mais prazeroso cuidar da sua vida, ganhar seu dinheiro, ter seus diplomas, mas você pode fazer tudo isso também, em paralelo, mas mantenha o foco na sua missão, seja um servo fiel e prudente, um mordomo aprovado por Deus, fica com a sua roupa que eu te dei, com a sua armadura espiritual, para você resistir às astutas ciladas de Satanás. Mantenha a sua lâmpada acesa, fique vigilante, Pedro, faça a minha vontade. A vida não tem sentido se não for para realizar a obra do seu Criador. Eu te dei a vida, e a vida que eu te dei tem um propósito, tem uma forma de ser vivida, e não é pensando apenas em si, mas é pensando naquele que te deu a vida. Por isso que a Bíblia fala, amar a Deus acima de todas as coisas. O que é amar a Deus, a não ser agradar ao Senhor, a não ser fazer a vontade dEle? Como é que você vai passar nessa vida sem amar a Deus, sem fazer a vontade dEle? O que Jesus disse em João 4,34? A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Gente, é alguém que tem um compromisso em fazer, em realizar, não é alguém que tem um compromisso apenas de receber. Olha, eu não precisaria ter vindo para Ribeirão para ir para o céu, não. Eu não precisaria ter saído do conforto da minha cidade, né, do início dos nossos negócios lá em Brasília. Priscila, psicóloga, estava com a clínica abarrotada. Eu já tinha aberto a minha empresa, estava transformando vídeo de VHS em CD, não tinha nem DVD naquela época ainda, né? Já tinha negócios lá. Eu ia ser o sucessor da empresa do meu pai, tudo pronto, estava lá debaixo das barbas do profeta, gente, era discípulo do bispo Rodovalho, da bispa Lúcia. Quer privilégio maior do que esse dentro da sala na nossa terra? Assistindo o culto lá ao vivo do bispão, fazendo parte da equipe dele, culto domingo, culto terça, culto quarta, meio-dia,
Me entregaram o culto dele de quarta e meia-dia para eu pregar lá na sede. Era eu que cuidava do culto de quarta-feira. Eu estava lá, debaixo da barba do profeta. De repente eu vou para 750 quilômetros distante de Brasília, para abrir uma igreja em Ribeirão Preto. A troco de quê? Para quê? Porque se eu fosse um servo que conhece a vontade do Senhor, mas não quer fazer, eu ficaria em Brasília, porque eu estava muito bem, obrigado. Tinha dinheiro, tinha um futuro muito interessante, maravilhoso dentro do ministério, mas eu não teria feito a vontade de Deus, porque a vontade de Deus foi expressa para mim através da boca do meu líder, e ele disse, vai, Deus quer você lá em Ribeirão. E eu disse, eis-me aqui. Eu sabia que eu estava entrando numa aventura que eu nunca planejei, que nunca foi da minha vontade, mas no dia que eu me converti, eu consagrei minha vida para fazer a vontade do Senhor. E eu lembrei do texto de Abraão. Deus não falou para Abraão para onde ele ia levar, pastor Inocêncio. Ele falou, sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele não negociou com Deus, não fez pergunta, ele só disse, amém, eu vou. E entrou numa aventura, mas uma aventura na qual ele confiava 100% que Deus ia honrar cada promessa. Foi isso que esses pastores fizeram quando eu fiz a reunião, lá no meu discipulado. Falei, reunião extraordinária, urgente, vem para cá. Deus falou com esse homem aqui lá no restaurante, estava jantando com a família, e falou, Grazi, Deus vai enviar gente de Ribeirão. Não, enviar de Ribeirão, né? Te tirar de Ribeirão. Você estava em Cravinhos já, né? Tinha aberto a igreja de Cravinhos. E chega no meu discipulado, eu falei, olha, preciso de um pastor lá agora. Olha, não demorou um minuto. Eis-me aqui, bispo. Eu olhei para ele, e falei, mas não é possível, o cara acabou de comprar casa. Acabou de comprar casa em Ribeirão. Eu nem pensei neles. Eu pensei em 2 pessoas lá dos meus 12. Deles eu nem pensei. Olha a importância de você depender do Espírito Santo, né? O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Deus sabia qual era o propósito, Deus sabia qual era o chamado. Isso revolucionou a vida desse casal, assim como revolucionou a minha vida vindo para Ribeirão Preto. E olha, eu nunca fui tão feliz em toda a minha história, desde que eu cheguei em Ribeirão Preto, apesar de todas as dificuldades, todos os desafios, apesar de todos os problemas que nós passamos. É a segurança interior, a certeza, a convicção de que você está no centro da vontade de Deus. Isso não tem preço. Isso não tem preço. É você saber aquilo que Deus espera de você e você está entregando aquilo que Ele quer. A pior sensação é o oposto. É quando você sabe o que Ele quer e você faz o contrário. E esse terceiro tipo, o segundo, que quando você sabe o que Ele quer, não, esse é o segundo. E esse terceiro, que você sabe o que Ele quer e não entrega. Não entrega. É o padeiro que não faz o pão. É o jardineiro que não vai lá, não aparece nunca para arrumar o seu jardim. Tem coisa pior. Eu vim aqui essa noite como um profeta na tua vida, como um bispo da tua distrital, para te dizer, o Senhor quer que você entregue a Ele tudo aquilo que Ele está esperando de você. Esse é o caminho dos teus milagres, esse é o caminho da tua cura, esse é o caminho da tua prosperidade, esse é o caminho da tua libertação, esse é o caminho da tua felicidade, do teu sucesso. Não tem atalho. Pegou aí? Então dá uma salva para Ele. Aleluia! Toda vez que você vê os pastores, os seus líderes, né, te arregimentando, te desafiando a igreja para orar, desafiando você para ir para o tal, para a Clínica da Visão, para o Congresso de Homens, de Mulheres, para Brasília, para São Paulo, toda vez que ele falar sobre dízimo, sobre oferta, fazer apelos, levantar desafios, falar para vir para cá para pintar a igreja, para lavar banheiro, sempre receba essas direções pensando, é o meu Deus me dando a oportunidade de servi-lo. Eu vou entregar aquilo que Ele está me pedindo. Eu vou me doar, porque é melhor dar do que receber. É a palavra do bispo Clébio, servo vigilante. É isso, é a oportunidade que eu tenho. É um privilégio. Ele não falou para o outro servir, ele falou para eu servir. E
Então eu não vou deixar outra pessoa me substituir, não. Eu vou servir, eu vou empreender isso, eu vou fazer o meu melhor. Porque a Bíblia diz, né? Maldito aquele que faz relaxadamente a obra do Senhor. Você vai fazer com excelência. Você não vai fazer chateado, murmurando. Você não vai fazer indignado, achando que você está sendo abusado pelos líderes, pela igreja. Não, você vai fazer com amor, você vai fazer com alegria, porque você está fazendo para o Senhor. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. E Ele vai ser justo com você. Ele vai te entregar o prêmio. Ele vai te dar o benefício. Não espere isso dos homens, não espere isso da igreja, não espere isso dos pastores. Espere isso do Senhor. Aleluia! Olha, as pessoas na minha vida que eu conheço, infelizmente eu conheço pessoas assim, que são amarguradas, magoadas com o ministério, decepcionadas com a igreja, é porque eles acharam que a igreja, o ministério, iria recompensá-los. Eles estavam esperando do homem a retribuição. Eu não espero dos homens, eu espero de Deus. Por isso eu não faço para os homens, eu faço para Deus. Mas bispo, o cara, poxa, nem te respeita, a pessoa, caramba, a gente sabe que aquele cara é carne de pescoço. Querido, eu vou continuar entregando, eu vou continuar semeando, é o que Deus pediu para fazer. Se ele está jogando isso fora, Deus vai removê-lo um dia, né? Ele que está perdendo, eu vou fazer o meu papel. Eu vou continuar entregando. Enquanto Deus me falar para eu continuar orando, para eu continuar servindo, para eu continuar abençoando, eu não vou fazer por causa deles. Eu vou fazer por causa do Senhor. Imagina Jesus na cruz. Caramba, Jesus fez milagres para aquele povo, curou, pregou, ensinou nas sinagogas, para depois os caras pedirem para soltar Barrabás, para ver eles crucificados lá não fazer nada. Você acha que Jesus estava ali pensando no quê? Eu vou te dizer, pensando na missão do Pai dele. Por isso que a Bíblia fala, amando-os, amou-os até o fim. Por quê? Porque Deus pediu para ele fazer isso. Tanto é que na cruz, no momento de ele chegar a amaldiçoar todo mundo, ele fala, Senhor, destrói esse bando de gente ingrata. Ele não falou isso. Ele falou, Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Entregou o Espírito dele. Ele fez para Deus. Se ele fosse olhar para cada um ali que tinha traído, cada um ali que tinha jogado pedra nele, tinha falado mal dele, rapaz. Então um servo serve e de todo o coração. Não sirva alguém esperando nada em troco. Quantos discípulos já me desonraram, mas eu continuo servindo todos aqueles que Deus faz chegar até mim. Eu não permito que o diabo me vença e me crie traumas, que me faça agora ser uma pessoa que duvida de todo mundo, que não vai dar mais o melhor para ninguém, porque uma vez eu dei o melhor e recebi o pior. Deus me deu o melhor, e eu vou continuar dando o meu melhor. Eu vou reproduzir aquilo que eu recebi do Senhor. O diabo não vai me deixar marcas para me deformar. Deus me transformou, e eu vou fazer até o fim, e vou fazer para Ele, porque é por Ele, para Ele, e por meio dEle todas as coisas. Pode glorificá-lo mais uma vez. Aleluia! Jesus, que tremendo, hein? Então a partir de hoje, você está proibido, hein? De não fazer aquilo que você sabe que tem que ser feito, hein? Versículo 49. Aquele, porém, que não sabe a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Esse é o quarto tipo de servo. É o que não conhece. É o que não sabe a vontade dele. Provavelmente esse cara está lá fora. Ele não está ouvindo a palavra. Ou ele está aqui hoje pela primeira vez. Ele não conhece o Evangelho de Cristo. Ele não sabe qual a vontade de Deus. Não foi revelado ainda. A luz de Jesus não iluminou o coração dele. E é por isso que ele faz coisas reprováveis. Como é que alguém que não conhece a Jesus vai fazer a vontade de Jesus? Não vai. Mas por incrível que pareça, essa pessoa aqui, o resultado dela, apesar de fazer coisas dignas de reprovação, ou seja, está fazendo o que é mal. Concorda que ele está fazendo o que é mal?
coisas dignas de reprovação. O terceiro servo, aquele que conheceu, ele não fez coisas dignas de reprovação, ele deixou de fazer o que era mal. Ou seja, ele deixou de fazer o que era bom, mas ele não fez coisa má. Ele não bateu nos criados, quem bateu no criado foi o segundo. Ele simplesmente não fez nada com os criados, não fez o mal nem fez o bem. Não deu tarefa, não alimentou, mas também não bateu. Esse aqui até bateu, mas não sabia que era para fazer, não tinha ordem. Esse é o ímpio. Esse é o quarto tipo de servo. E aqui é interessante, porque quando ele fala de açoites, um vai receber muito açoite, que é o que sabia e não fez nada. Por quê? Porque a vida fica ruim para esse cara. A vida fica pesada para uma pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz. As portas se fecham. E aí essa pessoa entra num círculo vicioso, que cada vez que as orações dela não são respondidas, mais chateada ela fica e menos coisa ela faz para Deus. Mas as coisas estão fechadas na vida dela justamente porque ela não faz nada para Deus. Quantos estão entendendo? E aí ela vai ficando, a vida fica pesada. São os muitos açoites, portas fechadas, janelas fechadas. Aí tem problema em relacionamento, problema financeiro, problema de saúde, né? E ela fica indignada, tá vendo? Deus permitindo essa coisa acontecer. Se eu fosse curado, se eu fosse próspero, eu ia acreditar em milagre. Não é assim. Primeiro você faz a minha vontade, depois você vai receber o milagre. Você não recebe o milagre para depois fazer a vontade. Não inverte essa ordem, não. A ordem é primeiro você servir. Faz o que tem que ser feito. Esse último não conhecia. E são poucos açoites. Por quê? Porque vai sofrer também. Mas vai sofrer menos do que aquele que estava lá na igreja, mas não fez nada, absolutamente nada. Aqui não está falando de salvação, porque esses dois servos, o que não conheceu, pode vir a conhecer e ser salvo. Quero ouvir um amém. E o que conheceu e não está fazendo nada, pode vir a fazer e deixar de receber açoite, né? E as portas se abrirem e a vida dele fluir. E aí vira a salvação. Aqui não está falando de salvação. Para o primeiro e para o segundo tipo de servo fala de salvação. Um foi direto para o céu, o outro foi ter com os infiéis, inferno. Mas o terceiro e quarto não fala da eternidade, fala da vida terrena, fala da recompensa aqui. Eu quero dar outros textos para a gente fortalecer esses quatro tipos de servos, porque essa mensagem Deus mandou te entregar para você escolher o tipo de servo que você vai ser a partir de hoje. Diga aleluia. Versículo terminando aqui ainda. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. É uma trombeta tocando para o terceiro tipo de servo. O servo que conhece a vontade e não faz. Muito lhe foi confiado. Eu estou te pedindo muita coisa. Muito foi lhe dado. Eu estou te exigindo muita coisa. Te dei muito conhecimento. O meu pai falou para mim: Kleber, você só vai prestar vestibular agora em faculdade federal. Eu falei: por quê? Porque eu paguei o colégio mais caro de Brasília para você, particular. Então é sua obrigação passar numa federal. Quando eu vou pagar a faculdade particular para você, mas não. Ele está certo ou errado? Ele me deu muito. Podia me exigir muito. Podia me exigir muito. É o mesmo princípio. Você está recebendo a revelação da palavra do Senhor. Você tem um banquete aqui nesse altar todo domingo, toda terça-feira, todo sábado no Arena. Tem crente aí? Você vai nos eventos da Sara Nossa Terra. Você teve agora, né, de manhã, qual foi o evento nosso? O tal, o treinamento avançado. Que palavras daquele tal, meu Deus. Aquilo ali, Jesus amado, uma churrascaria, né? Uma churrascaria VIP com sobremesa. Você tem banquete, você está recebendo muito. E o que você tem dado? É isso que o céu está te perguntando hoje. O que você tem dado? Você vai querer continuar sendo aquele servo que conhece a vontade do Senhor e não faz o que é bom? Não opera na sua missão? Olha Lucas capítulo 10. Agora, eu vou fazer um teste com você. Eu vou ler esses textos correlatos e você vai identificar a que tipo de servo esses textos se referem. Amém? Então, muito foi dado para vocês, agora vai ser exigido. Lucas 10.
versículo 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Uau! Corazim e Betsaida, que tipo de servos são? Pensa. Pode deixar o texto aí. Corazim e Betsaida. Servo 1, servo 2, servo 3 ou servo 4? O 3, você acha? Quem acha que é o 3, levanta a mão. Então você está dizendo que Corazim e Betsaida, eles conheceram a vontade e não fizeram o que é bom. É isso? Quem falou 2? Dá uma salva de palmas para o irmão lá. É o 2. É o 2. Corazim e Betsaida, eles conheciam, olha só, eles viram operando milagres, né? Só que o que a Bíblia diz? Tiro e Sidom, que tipo de servo é Tiro e Sidom? Que tipo de servo é Tiro e Sidom? Quem falou 4 aí? Pode dar uma salva de palmas ao irmão aí, ó. Eles não conheceram, eles não viram milagre nenhum, eles não viram milagre nenhum. E aqui Jesus está falando de arrependimento, ele está falando do final já. Por isso que esse pessoal aqui, ó, Corazim e Betsaida, infernão. Ai de ti, Corazim e Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom, ou seja, Tiro e Sidom, eles não conheceram, não teve milagre lá, não teve pregação lá. Se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito, ó, teriam se arrependido com pano de saco e cinza, ou seja, salvação. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Que coisa. Agora olha só o versículo 15. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até ao inferno. Que tipo de servo é Cafarnaum? 1, 2, 3 ou 4? É o servo que conheceu e fez? É o servo que conheceu e fez o que era mal? Era o servo que conheceu e não fez o que era bom? Ou o servo que não conheceu? Qual tipo de servo é Cafarnaum? Pô, está dizendo que ele foi para o inferno, gente. Qual é o tipo de servo? Quem é que foi para o inferno dos 4? O segundo. Porque ele conheceu e fez o que era mal. É isso que ele está dizendo aqui, ó. Foi direto para o inferno. Não se arrependeu. Muito semelhante a Corazim e Betsaida. Mas Tiro e Sidom não. Vamos para outro. Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Finalzinho do Novo Testamento. Olha o verso 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Oh! Esse é o terceiro tipo de servo. Esse aqui está escancarado, né? Ele sabe o que ele tem que fazer. Ele conheceu a vontade do Senhor, mas não fez o que era bom. Cruzou os braços, né? Ele vem para o culto. Aliás, ele gosta de assistir online, viu, pastores? Ele nem gosta de vir para o culto. Ele gosta de ficar lá no sofazão, pezão agora, né? Me assistindo online. Eu amo você, mas Deus te quer aqui, ó. Deus te quer aqui nesse lugar, juntinho, nesse ambiente. Exatamente. Ele quer você na fogueira, pegando fogo, né? Com essa chama ardente aqui, ó, coisa deliciosa, né? O carvãozinho sozinho aí esfria, aquela fumacinha, daqui a pouco já não aguenta as pressões da vida, né? Então, se você sabe o que deve fazer e não faz, é o retrato, é o slogan do servo número 3. É esse tipo de servo que Deus mandou vir aqui hoje para denunciar, para que o Espírito Santo possa mudar teu coração e você passar de 3 para o primeiro, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas a Ele. Aleluia! Atos capítulo 17.
Vamos para o livro de Atos, capítulo 17. Olha o versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Que tipo de servo esse texto faz referência? Está afinado, irmão, lá, está afinado. Glória a Deus. É o quarto. Ele não conheceu, mas teve o quê? Poucos açoites. Esse aqui, o contexto, é quando o apóstolo Paulo está em Atenas, pregando para aquele povo idólatra, a respeito do Deus desconhecido, que tinha uma estátua deles lá. E ele começou a apresentar o Senhor Jesus para eles. E ele vai e fala, olha, Deus não levou em conta o tempo da ignorância. O que é ignorância? Falta de conhecimento, de revelação. Vocês não conheciam a vontade de Deus ainda. Então ele não levou em conta esse tempo. Mas agora eu estou trazendo a revelação. Agora chegou a hora. Talvez você pense, pelo amor de Deus, mas não era melhor esse povo não ter conhecido então? Porque agora que conheceu vai ter que fazer a vontade do Senhor. Antigamente eles não precisavam fazer a vontade do Senhor. Ficava lá no oba-oba, né, carnaval e tal, as festas rave. Para quê? Né? Para que eu fui conhecer? Ô cabeção, você não entendeu que quem não conheceu a vontade do Senhor está recebendo chicotada? E também que não vai ter a vida eterna se não conhecer lá na frente e não se arrepender? E eu vejo muito crente, pastores, que às vezes tem inveja de quem está lá fora, aprontando todas. Você está aqui dentro, pagando o preço de santidade, consagração, passando luta, aí tu olha para o seu colega lá na faculdade, no trabalho, né, na escola, e fala, pô, tá pegando todas, está fazendo tudo aquilo que, caramba, eu não posso fazer. Irmão, ele não conheceu a vontade, ele está recebendo, não pensa que ele está feliz não, aquela cara dele para você é a cara de paisagem, é fake news, é só ilusão. Deus sabe quando ele põe a cabeça no travesseiro, Deus sabe as lutas, as dores, as crises, o sofrimento do coração dele. Ele precisa, não é da sua inveja não, ele precisa da sua compaixão, ele precisa que você vá lá pregar para ele, ele precisa que você revele a ele a vontade do Senhor e traga ele para a igreja, porque aí verdadeiramente ele será feliz. Você tem que parar de ter essa vontade de fazer a coisa que ele está fazendo lá fora, e começar a se consagrar ainda mais, para fazer a vontade do seu Senhor. Dá um aleluia aí de crente, vai. Olha que tremendo, esses textos dão base para tudo isso que o Senhor Jesus está dando como referência nessa parábola. Ele quer que eu e você sejamos prudentes, fiéis, que estejamos cingidos o tempo todo, com a lamparina acesa. Como diz o texto de Eclesiastes, esteja sempre alvas as suas vestes, sempre alvas as suas vestes, sempre, 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 né? E cheio de óleo, cheio de unção a sua vida. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, todos os dias, todos os dias. E sabe qual vai ser o resultado? Vamos ler o último texto da noite, Apocalipse 22. Shuri halagalabara shuri. Apocalipse 22. Verso 1 ao 5. Então me mostrou o rio da água da vida. A visão do apóstolo João, na ilha de Pátimos, quando Jesus revelou para ele o futuro. Brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Na sua fronte
está o nome dele, ou seja, na sua testa vai estar o nome de Deus, ou seja, isso é propriedade exclusiva do Senhor. Sabe quando o gado é marcado, com aquela marca lá do proprietário, do dono do gado? Você vai estar com aquela marca na testa, né? Eu pertenço, né, ao Senhor, eu tenho um rei, eu tenho um Deus. Versículo 5: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia. Gritam forte glória a Deus aí. Nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amado, acabou tua luta. Você não precisa mais agora ficar vigilante, ficar preparado. Você não precisa mais ficar cingido, nem com a candeia acesa, né, que fala do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso sacrifício, da nossa entrega. Por quê? Porque a luta acabou. Acabou. A candeia agora é o Senhor. Não existe mais tentação, porque não existe mais pecado, não existe mais o mal. A eternidade vai ser o nosso descanso. A eternidade vai ser para que a gente possa adorar e servir a Deus 24 horas, sem cansar, sem cansar. Aqui na terra, nós vamos entregar a Ele tudo aquilo que Ele está esperando de nós. Quero ouvir um amém de Rio Preto. Dá uma salva de palmas ao Rei. Vamos ficar em pé, igreja linda, maravilhosa. Aleluia. Chora balassuri ralabaracheia. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Eu quero que você entre numa conexão com a unção do Espírito Santo que está aqui essa noite. Cheire ralagalabalassuri. Deus me mostra pessoas desde o início, desde o momento do louvor, que já se conectaram com a presença, com o toque do Espírito Santo, que já geraram uma expectativa no coração de que Deus ia falar com você, e Ele falou, e Ele está falando agora inclusive. É um momento para que você possa se encaixar nessa palavra. O Espírito de Deus está te trazendo luz. Ele está te mostrando que tipo de servo você tem sido. Que tipo de servo você tem sido. 3 deles conheciam a vontade de Deus. Um deles não. E dos 3 que conheceram a vontade, um fez o que era certo, outro fez o que era errado, o outro não fez nada. Cada um de nós sabemos que tipo de servo temos sido, e cada um de nós sabe que tipo de servo Deus quer que nós sejamos. A escolha é tua, meu irmão, minha irmã. Eu vim aqui apenas como uma boca para se abrir e te dar o recado que está no trono de Deus. Eu não vim aqui para te julgar, não vim aqui para te expor, não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui para derramar a graça do Senhor sobre ti. Eu vim aqui para derramar a misericórdia de Deus sobre a tua vida. E para te dizer que se você está ouvindo essa mensagem, é porque você ainda tem tempo. Você está recebendo uma nova chance do Senhor. Se você está ouvindo essa mensagem, e você é aquele terceiro tipo de servo, que sabe a vontade do Senhor, mas não tem feito muita coisa por isso, Deus quer te restaurar essa noite. Deus quer te recalibrar. Deus quer te reconfigurar. Deus vai te dar uma unção de ânimo. Deus vai te dar uma unção de força. Deus vai simplesmente curar suas dores, suas feridas, à medida que você tiver a coragem de entregar aos pés dele. Chora balassuri ralabaracheia. Você vai ter que abrir mão das desculpas. Você vai ter que abrir mão dos argumentos. Você não vai poder mais usar a dor, o sofrimento, perdas financeiras, perdas de relacionamento, doenças físicas, enfermidades emocionais, como desculpa para deixar de servi-lo. Você não vai poder mais dizer que não tem tempo, que não tem dinheiro, que não tem conhecimento, e por isso você não está fazendo aquilo que você sabe que tem que ser feito. Deus não vai aceitar nenhuma desculpa sua, porque você não precisa delas. Elas não vão te levar para lugar nenhum. O que vai te levar para um lugar de propósito, para um lugar que vai satisfazer os desejos do seu coração, é você servir a Deus apesar de tudo, apesar da sua circunstância, apesar da sua realidade hoje, apesar das suas limitações, apesar dos seus medos, receios.
apesar até mesmo da sua incredulidade. Arrisque-se no mundo da fé. Arrisque-se no plano de Deus. Creia no Senhor e no seu poder. Tu verás a glória de Deus. Eu vi a glória de Deus quando eu desafiei o mundo espiritual, quando eu me entreguei às promessas da Bíblia. Faça o mesmo. Você jamais vai se arrepender de ter entrado nesse universo da palavra, do reino do Senhor. E é isso que Jesus te oferece essa noite. Eu não sei o que Deus está falando ao teu coração, mas eu sei que esse altar está repleto de anjos, e tem vasos de óleo, de azeite, para serem derramados aqui. Venha receber. Se a tua decisão hoje é por se tornar o servo fiel e prudente, se a sua decisão hoje é ser cingido com essa veste limpa, pura, branca, mais alva do que a neve, mais branca do que a pura lã, venha. Se o seu desejo hoje é ter a sua lamparina